O cangaço sempre foi lembrado como um mundo de homens armados, chapéus de couro e combates sangrentos. Mas por trás das armas e da poeira do sertão, haviam outras figuras, tão fortes quanto esquecidas pela história: as mulheres do cangaço. Elas enfrentaram a seca, o medo e o preconceito para viver ao lado dos cangaceiros. Foram companheiras, enfermeiras, conselheiras e, em alguns casos, guerreiras. Hoje, vamos conhecer as histórias de Maria Bonita, Dadá, Sila e tantas outras que desafiaram as regras do seu tempo e mudaram o destino do sertão brasileiro. O sertão das primeiras décadas do século XX era uma terra dura. A seca castigava, a pobreza era regra e o poder dos coronéis controlava tudo: terras, justiça e vidas. Foi nesse ambiente de desigualdade e abandono que surgiram os bandos dos cangaceiros. Homens e mulheres que, armados, enfrentavam um sistema e viviam à margem da lei. O cangaço nasceu da dor, da injustiça e da sede de liberdade, mas também do desejo de sobrevivência. E foi nesse universo que, a partir dos anos 1930, as mulheres começaram a ocupar espaço, mudando para sempre a forma como se vivia no bando. Maria Déia, nascida em 1911 em Paulo Afonso, na Bahia, era uma mulher de espírito livre. Casada jovem, mas infeliz com a rotina doméstica, ela sonhava com algo além das paredes da casa. Em 1930, ela conheceu Virgulino Ferreira da Silva, o homem que o sertão inteiro chamava de Lampião. A partir desse encontro, sua vida mudaria para sempre. Maria Bonita foi a primeira mulher a entrar oficialmente para o cangaço, abrindo as portas para muitas outras. Sua presença trouxe novas regras, mais disciplina, cuidados com higiene e até mudanças no comportamento dos bandos. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, Maria Bonita não participava dos combates. Ela não empunhava armas em batalha nem traçava estratégias. Seu papel era cuidar, orientar e dar suporte moral e emocional aos companheiros. A coragem dela estava em escolher viver num mundo de riscos, não por guerra, mas por amor e liberdade. Com Maria Bonita, o cangaço ganhou um novo rosto, o da mulher sertaneja forte, resiliente e decidida. Se Maria Bonita foi o símbolo, Dadá foi a guerreira. Nascida Sérgia Ribeiro da Silva em 1915, ela se juntou ao bando de Curisco, o temido Diabo Louro. Ainda jovem, aprendeu a manejar armas, costurar roupas de couro e cuidar dos feridos. Mas o que realmente a diferencia de todas as outras mulheres do cangaço é um fato histórico. Dadá foi a única mulher conhecida por lutar de verdade. Corajosa e destemida, enfrentou combates ao lado de Curisco, participou de fugas e arriscou a vida inúmeras vezes. Mas também tinha um lado profundamente humano. Era ela quem cuidava dos feridos, alimentava o grupo e mantinha a moral do bando em momentos de desespero. Depois da morte de Curisco, Dadá foi presa, mas nunca deixou que o silêncio apagasse a história. Tornou-se guardiã da memória do cangaço, lutando para que os restos mortais dos companheiros fossem respeitados e para que o sertão não fosse esquecido. Até o fim da vida, ela foi sinônimo de força e resistência. Dadá foi, sem dúvidas, a mulher mais completa e combativa que o cangaço conheceu. Outra mulher marcante foi Sila, companheira de Zé Sereno. Seu nome verdadeiro era Otília, mas o sertão a conheceu como Sila do cangaço. Sila viveu intensamente o cotidiano dos bandos, as fugas, as perseguições, as noites sem dormir e o medo constante das volantes. Mas sua história ficou marcada pela dor. Quando o bando de Lampião foi destruído, Sila foi capturada e passou anos na prisão. Lá enfrentou o preconceito, a solidão e o peso de carregar o rótulo de cangaceira. Sobreviveu, mas nunca esqueceu o que viveu. Depois da liberdade, viveu discretamente, mas sempre com o olhar distante de quem viu o sertão arder. Além das mais conhecidas, o cangaço também foi lar e fardo para muitas outras mulheres. Durvinha, companheira de Moderno, viveu décadas escondendo sua identidade até revelar quem realmente era. Enedina, mulher de Zé Sereno, lembrada pela coragem e lealdade. Inacinha, mulher de Gato, que acompanhou o bando de Curisco até o fim. Neném de Luiz Pedro, que enfrentou as agruras da Caatinga e os perigos das emboscadas.
Elas não empunhavam armas na maioria das vezes, mas carregavam o peso da vida nômade, cuidando da alimentação, da costura, dos ferimentos e até dos filhos que nasciam em meio ao sertão. A entrada das mulheres no cangaço mudou completamente o cotidiano dos bandos. Elas trouxeram cuidado, disciplina e também novas regras. Lampião, por exemplo, proibiu roubos e estupros, impôs respeito e criou códigos de conduta inspirados na presença feminina. Mas a vida era dura. Dormiam ao relento, caminhavam quilômetros sob o sol escaldante, enfrentavam fome e sede e o medo constante da morte. Algumas engravidavam no meio da caatinga, davam à luz sem assistência e muitas vezes precisavam deixar os filhos para trás para continuar fugindo. E mesmo assim, permaneceram firmes. Foram mulheres de coragem rara, que viveram o impossível e ainda assim mantiveram um brilho no olhar. O tempo passou, mas as histórias dessas mulheres continuam vivas. Hoje, seus nomes estão em livros, documentários, cordéis e roteiros turísticos. Em lugares como Piranhas, Alagoas e Poço Redondo de Sergipe, guias contam com orgulho as memórias de Maria Bonita, Dadá e Sila. São lembradas não apenas como esposas de cangaceiros, mas como símbolos de resistência feminina no sertão. Essas mulheres mostraram que a coragem não depende de gênero. Mostraram que o amor, mesmo nas condições mais extremas, pode ser um ato de rebeldia. Elas foram mais do que coadjuvantes, foram protagonistas de uma das páginas mais intensas da história do Brasil. E suas vozes ainda ecoam no sertão, lembrando que toda luta, mesmo silenciosa, é uma forma de liberdade. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o cangaço, visitar a Grota de Angico, explorar os cânions de São Francisco e sentir de perto a história que o sertão carrega, entre em contato com a Conheça Piranhas. Viva essa experiência! Conheça Piranhas e deixe o sertão conhecer você!